Olá novamente. Agora vamos para o segundo vídeo da série de AVC vascular encefálico, agora AVC hemorrágico. Da mesma maneira, não apresento qualquer conflito de interesse, os referenciais são semelhantes aos que foram apresentados anteriormente, assim como o glossário. Volto a enfatizar, eu acho que nunca é demais, dizer que a doença acontece através de um contínuo cardiovascular, que começa com os fatores de risco, muitos deles adquiridos e possivelmente preveníveis, tratáveis, e alguns são herdados. Até que a gente chega, no nosso caso aqui, ao acidente vascular cerebral. Podemos ter várias outras manifestações da doença vascular. Lembrar como um dado importante do tratamento, enfatizar novamente os 8 níveis de estilo de vida que são essenciais, desde o hábito de fumar, a interrupção, o sono com higiene adequada, alimentação com os nutrientes necessários, a atividade física, o controle da glicemia, o controle do peso, de lípides e da pressão arterial. Mostramos mais uma vez a prevalência e a morte por acidente vascular cerebral num dado estatístico que cada ano o American Heart Association publica. Essa publicação ainda vai sair no dia 26 de fevereiro. Aqui a gente já tem uma ideia desses dois estratos, 1990 a 2021 e 2010 a 2021, mostrando que ainda a gente tem morte e ainda prevalência alta para o AVC, mais em homens do que mulheres, mais mortes, inclusive, prevalência, perdão, inclusive mais em mulheres do que em homens. Vamos apresentar um cenário, uma mulher, veja aqui, jovem, com 30 anos, que começa com uma severa cefaleia e confusão mental. Ela tem doença renal policística, apresenta-se com febre baixa e rigidez de nuca. Feita uma tomografia, havíamos comentado no AVC isquêmico, no acidente vascular isquêmico, que os exames de imagem são essenciais, e na tomografia se identificou sangue na aracnoide e na pia mater. Ela foi tratada, liberada, apesar da cefaleia intensa, ela retorna e aí apresenta vômitos e confusão mental. Vamos pensar no acidente vascular cerebral aqui também, né? A gente tem no quadro do isquêmico anterior um déficit fundamentalmente motor. Aqui eu tenho confusão mental, eu tenho muita cefaleia. Né? Isto pode ser interpretado como um déficit neurológico súbito focal por uma interrupção de suprimento sanguíneo para o cérebro. Então, mais uma vez, vale a pena a gente dizer que a manifestação clínica é variada pela anatomia e pela condição da circulação, que é dupla. E a gente pode ter isquemia ou infarto, na dependência do tempo em que o evento demora, ocorre, e a hemorragia intracraniana dentro ou ao redor do cérebro. Os exames de imagem são excepcionais, são fundamentais para o diagnóstico. Tomografia computadorizada sem contraste, ressonância nuclear magnética, angiografia e ultrassonografia. Todos eles combinados podem ser necessários na identificação, na avaliação de um paciente com AVC, e volto a enfatizar, são importantes também para a escolha do tratamento a ser utilizado. Assim sendo, com os exames de imagem, com o quadro clínico, nós vamos poder dizer se esse AVC é isquêmico ou é hemorrágico. Mais uma vez, para que vocês possam relembrar a circulação do sistema nervoso central, a importância da circulação anterior e posterior e a variabilidade de manifestações clínicas decorrente do
local onde ocorreu a interrupção de sangue. A característica do acidente vascular encefálico hemorrágico é muito particular. Quando acontece uma hemorragia intracerebral espontânea não traumática, a gente sempre pode ter vários fatores envolvidos com diversas causas. Então, da mesma maneira que o acidente vascular encefálico isquêmico, nós precisamos olhar o paciente como um todo, centrar o cuidado na pessoa para tentar identificar essas causas. A ruptura de pequenas artérias resulta em danos cerebrais devido ao efeito de massa do hematoma. Então, ruptura de pequenas artérias, ruptura espontânea, pode levar a um efeito de massa e, consequentemente, piorar o dano cerebral. Durante as primeiras horas, 1 em cada 3 pacientes apresenta expansão do hematoma. Essa expansão do hematoma pode levar à hidrocefalia, com aumento da pressão intracraniana, ou ambos, ou ainda até herniação cerebral. Então, é extremamente dramático este primeiro momento, e a gente já sabe que, em alguns casos, a opção de tratamento será cirúrgica, com drenagem. A gente falou muito de trombólise, de embolectomia, de medicamentos antitrombóticos e de controle de fatores de risco para o tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico. No hemorrágico, a gente vai controlar fator de risco, mas a ideia é controlar dano, a ideia é limitar a expansão dessa hemorragia. Por isso que, habitualmente, quando o diagnóstico é feito, o neurocirurgião sempre é chamado para definir indicação de tratamento cirúrgico. O sangramento, além de poder se expandir o hematoma, ele desencadeia mecanismos moleculares que são retardados. Então, este quadro tem que ser observado por alguns dias. Quais são esses mecanismos? Pode haver a ruptura da barreira hematoencefálica. Isso vai fazer com que nós tenhamos um edema perihematomal, vasogênico e citotóxico, que pode se manifestar em algumas semanas após a hemorragia intracerebral. Então, muito importante observar o edema cerebral, a resposta que essa pessoa vai ter àquele dano. E a gente tem também ativação da micróglia, influxo de células inflamatórias. A própria trombina pode causar toxicidade, assim como o ferro. Então, nós temos um quadro que é anatômico por expansão do hematoma e temos um quadro celular, um quadro de ruptura da barreira, podendo fazer edema, e de alterações específicas celulares, levando a maior deposição de células inflamatórias e toxicidades pela trombina e pelo ferro. Aqui a gente tem, talvez, os 6 elementos mais importantes para a gente pensar em causas de um AVC hemorrágico: vasculopatia das artérias perfurantes profundas, angiopatia amiloide, acho que talvez as duas mais comuns, causas não traumáticas, malformação macrovascular, trombose venosa cerebral, síndrome da vasoconstrição reversível e tumores cerebrais. A gente também pode ter diagnósticos diferenciais, transformação hemorrágica de lesões isquêmicas, vasculite, aí o quadro imunológico novamente, endocardite infecciosa e síndrome da encefalopatia posterior reversível. Aqui, retirada do artigo do Lancet, as causas e as explicações para cada uma dessas causas ditas anteriormente, para análise com calma em domicílio dos senhores.
Esse slide já foi mostrado, enfatizo mais uma vez, nós estamos vendo uma paciente com acidente vascular cerebral. Quando a paciente chega só pela clínica, a gente não vai conseguir distinguir se é um acidente vascular isquêmico ou se é um acidente vascular hemorrágico, mas a gente consegue ter uma ideia do território pela manifestação clínica do paciente. Falamos de algumas artérias, então quando a gente pega carótida interna, nós vamos ter o mesmo déficit que a gente vê aqui na cerebral média e na cerebral anterior. Então, paresia ou hipoestesia do membro inferior contralateral, rebaixamento do nível de consciência, principalmente se for bilateral, incontinência urinária, ou hemiparesia facial, hemihipoestesia e heminegligência isquêmica. Então, aqui vai precisar que nós tenhamos paciência, com calma, para fazer a leitura, né, em livro texto, para lembrarmos especificamente das manifestações de cada território. Mais uma vez, eu coloco para os senhores a escala do NIH. Esta escala já havíamos comentado. As métricas são nível de consciência, orientação, idade e mês, principalmente, resposta a comando simples, olhar conjugado horizontal, campo visual, paralisia facial, motricidade de membro superior, motricidade de membro inferior, ataxia de membro, quadros sensitivos, linguagem, disartria, extinção ou heminegligência. Aqui a gente tem as métricas, como são pontuadas, e a classificação, leve, moderado a severo, de acordo com a pontuação nessa escala. Novamente enfatizamos que tempo é cérebro. Neste momento, quando o paciente chega no pronto atendimento, a gente espera que em menos de 20 minutos ele já tenha o exame de imagem e aqui ele vai poder me diferenciar se o acidente vascular é isquêmico ou hemorrágico. E eu vou seguir com essa avaliação organizada, com uma equipe preparada para atender esse paciente, uma instituição preparada para receber esse paciente, que é uma cadeia que não depende apenas do atendimento médico, mas desde a triagem até os exames de imagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar limitar a expansão do hematoma, prevenir complicações e resultados clínicos desfavoráveis. A expansão do hematoma, o dano que ele causa, podendo levar à hidrocefalia ou até mesmo à emeação cerebral, e edema citotóxico, vasogênico, o aumento do processo inflamatório na região associado a toxicidades por ferro e trombina. Então eu tenho que enxergar isso. Puxa, esse edema cerebral está aumentando, o exame de imagem eventualmente tem que ser repetido e verificar em conjunto com a equipe cirúrgica se a opção vai ser de observação e tratamento clínico ou cirúrgica. Se esse paciente for um paciente em uso de anticoagulação, que é uma complicação possível, nós devemos reverter a anticoagulação. Habitualmente há hipertensão, eu tenho que ter um controle da pressão arterial. O valor exato não é tão claro ainda, né? Aqui foi dito 140. Muito importante, então, a gente controlar a pressão arterial. Falamos já do LDL colesterol, tentar chegar nos 50 mg por decilitro e utilizar as ferramentas de estilo de vida e medicamentos que nós temos, tanto para controle da pressão como para o controle do lípidos. E o controle da glicose, tentando manter uma hemoglobina glicada inferior a 7%. Aqui, para finalizar, a gente tem um paciente com um déficit neurológico focal. Eu fiz uma angiografia por tomografia ou uma tomografia sem contraste e eu defini. É um AVC isquêmico ou é um AVC hemorrágico, que é a classificação. Um AVC isquêmico, eu posso ter decorrente de oclusão de grandes vasos ou
de vasos que não são grandes. Aqui, talvez eu tenha embolectomia como uma possibilidade terapêutica. Então, para pacientes com oclusão de grandes vasos, o manejo agudo até 4, 5 horas é a trombólise venosa, endovenosa, nós vimos na gravação da aula anterior, ou a trombectomia endovascular. Se esse tempo foi maior do que 4, 5 horas, a 6 horas, a trombectomia endovascular. Até 24 horas, a gente vai fazer a trombectomia endovascular baseada em exame de imagem. Mais do que 4 horas, mais do que 24 horas, a gente não tem condição de ter um tratamento de reperfusão mais adequado. Se não for de grande vaso, a trombólise intravenosa, que pode ser estendida até 9 horas, 4 a 5 horas seria um horário bom, é baseada nos exames de perfusão. Mais do que 9 horas já não há possibilidade de fazer a perfusão. No AVC hemorrágico, colocado aqui, nós teríamos que tentar reverter a anticoagulação, tratar adequadamente a pressão arterial e discutir com a equipe da neurocirurgia qual seria a possibilidade de tratamento cirúrgico. Fico à disposição dos senhores, pessoalmente ou pelo e-mail colocado. Aqui a mesma opção de sugestão de guia para avaliação e para estudo. Espero que tenham um excelente dia. Muito obrigado pela atenção.